Valeu, Frécia, obrigado. Só confirma para mim se está me ouvindo, se está Sim, bem o áudio aí para a gente dar prosseguimento. sim, a gente está Bom, te ouvindo, tá é, vendo a tua tela. maravilha. Obrigado pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui fazendo uma apresentação. Gosto muito de fazer isso, tanto presencialmente, webcast, no meu blog. E a ideia é essa mesmo, compartilhar o pouquinho que a gente sabe e aprender também, e aprender com todo mundo, tá? A ideia hoje é falar um pouco da carreira do profissional que trabalha com dados. Essa apresentação surgiu de um convite que eu tive aqui numa universidade de Taguatinga, que é uma das cidades satélites de Brasília, da diretora dos cursos de tecnologia de uma universidade aqui, pediu para falar um pouco de carreira, para elucidar e clarear um pouco a visão dos alunos da universidade. Então, eu tentei montar um material bem abrangente, mais atual, o aluno que sai da faculdade, para qual caminho que ele pode e não seguir. Quais são umas dicas assim que esse tanto aluno ou profissional está em começo de carreira, ou talvez até mesmo quem já esteja em um bom caminho, digamos que no meio tempo da carreira, possa repensar um pouquinho se está indo por o caminho certo, o que pode fazer de melhor para dar um up aí na sua carreira e, e tentar fazer com que a curva de crescimento da carreira aí seja mais íngreme, né? Você tem um crescimento mais rápido na sua carreira e com diversos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Um pouco sobre mim aí, meu nome é Edivaldo Castro, eu já estou na comunidade técnica há bastante tempo aí. O Fress acho que talvez tenha exagerado um pouco, né? Eu não sou esse cara tão conhecido assim e tudo mais, só estou nos bastidores aí tentando ajudar um pouquinho e aprendendo bastante. Faço algumas palestras e eventos como Psycho Saturday, palestrei em Brasília, São Paulo. Eu costumo escrever não muito, mas é porque eu sou um tanto quanto chato com questão de quantidade, eu só ponho no blog coisa que eu acho bem bacana mesmo. Então, quem quiser dar uma olhada aí, edvaldocastro.com. Se gostar, deixa um comentário lá, que é um incentivo a mais para a gente continuar escrevendo. Faço parte de um grupo MTAC, que é contribuintes aí da comunidade técnica Microsoft. E a parte profissional, que é o que interessa, que eu venho aqui compartilhar um pouco. Eu tenho aí cerca de 13 anos na área de TI e os últimos 8 anos eu trabalho exclusivamente com SQL Server. Agora estou debandando um pouco para outros lados para sair um pouquinho da caixa, mas o foco e meu aprendizado vertical, vamos assim dizer, sempre foi com SQL Server. E aí eu trabalhei tive a sorte de trabalhar sempre em empresa grande, com ambiente crítico, isso me deu um aprendizado impagável. Trabalhei na indústria de celulose, setor de finanças, que é o que eu trabalho hoje, tive uma passagem como engenheiro de suporte na Microsoft. Então isso deu para juntar algumas coisinhas que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo e aí pode colaborar aí para a gente passar um pouco nessa apresentação. Meus contatos, eu vou passar meu e-mail, só que, se possível, eu prefiro que os contatos sejam feitos através de redes públicas. Por que isso? Se alguém me manda um e-mail, eu vou responder o e-mail com certeza, mas se é um comentário no blog, na página do Facebook ou no Twitter, isso pode ter uma abrangência bem maior. Tá? Quem quiser anotar, eu até esqueci de colocar aí, meu e-mail é edivaldo.castro@outlook.com. E eu tenho esses outros canais. O primeiro deles é edivaldocastro.com, é meu blog. Eu tenho ele desde final de 2010, então tem bastante coisa legal lá. Com tendência um pouco para a parte de backup, escrevi bastante coisa de backup. Gosto muito da área de infra e alta disponibilidade também. Uma página no Facebook, não é meu perfil pessoal. Tá? Essa página eu faço o compartilhamento dos meus blogs, meus artigos, material legal que eu encontro na internet. Estou sempre compartilhando aí também. E o meu Twitter, quem quiser me seguir, confesso que anda meio sem atenção, mas é Divaldo Castro 02. Bom, o que a gente vai tratar hoje aqui nesse webcast, nessa apresentação?
Só um detalhe, só para aí a gente alinhar as expectativas, como não é apresentação técnica, provavelmente a gente vai só estar discutindo e falando, vai ser só no PowerPoint mesmo, e quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode deixar com o Frécia, por favor, pode me interromper assim que a pessoa postar aí, que a gente já tenta responder e conversar no contexto mesmo da apresentação. Pode deixar. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do mercado de TI, como é que está hoje, como é que a mídia expõe isso para a gente, o que a gente tem que ter os cuidados para não se vislumbrar muito, né? Sempre os pés no chão e aproveitar as melhores oportunidades que surgem. Falar um pouquinho de certificações, é um tema bastante complexo e perigoso, vamos assim dizer. Certificação é bom, sim, não, por quê, quando eu devo tirar, quando não devo. Falar um pouco das carreiras de dados estritamente com o banco de dados, com o SQL Server, com as ferramentas do SQL Server. Trabalho de um DBA, de um AD, de analista de BI. Aí a gente cai um pouquinho para o lado da nuvem e falando um pouquinho o que o profissional tem à disposição para trabalhar, pode estudar relacionado à nuvem, um pouquinho de Big Data Analytics, que apesar de também a Microsoft ter produtos nesse ponto, foge um pouco da caixinha do SQL Server que você compra e instala lá no seu servidor. Da parte analítica, um pouco do BI, mas do Big Data você já tem que partir para outros mundos que vão um pouco além do SQL Server. E um ponto não menos importante, muito importante, eu diria, a parte de comunidades técnicas. Eu, por experiência própria, posso dizer que a minha carreira teve uma ascensão muito maior desde que eu comecei a me envolver, fazer parte e assistir os eventos das comunidades técnicas, especificamente aí de SQL Server, e é o que põe o pãozinho dentro de casa todos os dias. Bom, mercado de TI. Todo dia a gente vê aí, ou muitas vezes a gente vê informações na mídia, na Globo, na internet, no UOL, em sites e tudo mais, que existe um número enorme de vagas em aberto na área de TI no Brasil. Fato, é verdade, só que tem muitos detalhes por trás disso que a gente não pode simplesmente um médico ou um profissional de educação física, por exemplo, ver que ele pode estar ganhando menos na área dele e ver que está um mundo de vaga pagando super bem na área de TI, eu vou largar tudo e vou para a área de TI, vou me dar bem, vou ficar rico. A coisa não é bem por aí, não é bem por aí que a coisa acontece. Por exemplo, empregos que pagam mais, exigem mais. Você simplesmente sair da sua faculdade, encontrar o seu trabalho ali e você levar uma vida mediana, como indo para o seu trabalho, lá você faz as suas 8 horas, vai para casa, não quer mais saber do seu trabalho, do seu emprego, segunda a sexta, volta para o trabalho, essa rotina a vida toda, você com certeza, ou muito provavelmente, não vai alcançar essas vagas promissoras, essas vagas que a mídia enaltece e esse mundo, esse mar de rosas que a mídia demonstra ser o mercado de TI. Então, a gente vê muitas vagas aí oferecendo salários de 20 mil, por exemplo, enquanto tem médico que ganha 7, ganha 6, que ganha até 5, a pessoa estuda mais que a gente, e isso pode, por exemplo, dar uma falsa sensação de que aqui na área de TI a gente vive num mar de rosas, num mundo maravilhoso, que sobram vagas e pagam salários gigantescos. Se a minha mãe, por exemplo, olhar essa notícia no site do Bom Dia Brasil, setor de TI tem vagas sobrando de salário de até 20 mil. Acho que até meu pai, idoso, aposentado, vai querer fazer um cursinho de TI para ir ganhar 20 mil. Quem não quer, né? Só que a coisa não é bem por aí. As vagas existem por quê? Porque não se acha profissional qualificado. O profissional qualificado não é aquele cara que vai para a faculdade, termina o curso, faz uma pós, pronto, está qualificado.
digamos que o buraco é mais embaixo, para quando você trata da área de TI. Eu não sei ao certo nas áreas de desenvolvimento, análise de requisitos e tudo mais, porque eu não atuo nessa área, mas principalmente trabalhando-se com banco de dados, BI, Big Data, administração de banco de dados, basicamente na área de SQL Server, mas imagino que os outros SGBD sejam assim também, o buraco é mais embaixo. Se você quer atingir esses 20 mil, você vai ter que ralar e ralar muito, se abdicar de finais de semana estudando, ficar estudando até tarde, fazer provas, manter um networking muito bom, e com certeza isso pode levar 5, 8, 10, 15 anos de carreira até você atingir o patamar e estar pronto para fazer jus e ser merecedor de um salário desse. Então, são perigosas essas notícias que a mídia veicula, mostrando e passando a falsa sensação de que a gente vive no mar de rosas. E imagina aí que talvez não todos, mas a maioria de quem está assistindo, se já não é profissional ou está estudando, sabe que a coisa não é bem assim. Primeiro você tem uma dificuldade na faixa da faculdade que entra de cada, sei lá, na minha turma entraram 65 pessoas, formaram 23. Então ali já é um corte muito grande. Aqueles guerreiros que resistem, saem da faculdade, tem que continuar estudando por conta própria, batalhar por certificações, né, é um ponto que a gente vai falar mais à frente. Então a coisa não é tão fácil assim como a mídia mostra para a gente. Isso é um ponto de muita atenção e que precisa se tomar muito cuidado. Feito isso, você vai lá, todo mundo e quer o quê? Quer o dinheiro, né? Aí, mais uma vez, vou repetir. Dinheiro é bom, é ótimo, eu adoro dinheiro. Com dinheiro você pode viajar, você pode passear, você pode dar uma boa educação para seus filhos. E aí você vê o salário de 20 mil, eu quero. Só que querer, nesse caso, não basta. Você tem que, literalmente, suar a camisa e correr atrás. E nesse ponto, o correr atrás, o que é? Você destacar-se no mercado cada vez mais crescente com a quantidade de profissionais, mas que infelizmente essa quantidade não é o suficiente para suprir as vagas em aberto. Então, se você está numa turma de 20 pessoas e tem uma vaga de DBA, SQL Server, por exemplo, você pode concorrer com 20 currículos. Mas eu faço parte também, às vezes, da equipe de seleção da empresa onde eu trabalho. Tá? E aí você pega 20 currículos, infelizmente você não consegue chamar muita gente para conversar com você, para fazer uma entrevista, porque a própria apresentação do currículo, você já vê que ou você vai estar perdendo seu tempo e fazendo o candidato perder o tempo dele. Quando você tem uma vaga muito boa, que exige um conhecimento avançado, é difícil de encontrar. Então, se você for esse cara vermelhinho aí na tela, que não quer dizer que seja melhor que os outros, mas deu o melhor de si mesmo, se destacou, com certeza, pelo menos te chamar para conversar. Quem tem uma vaga boa vai querer te chamar para conversar. E isso é um ponto muito importante. Não ser mais um na multidão. Porque mais um na multidão você pode ser chamado, sim, com certeza. Mas as suas chances de entrar, de conseguir algo melhor, são muito mais restritas do que se você for um cara preparado, chegar numa entrevista técnica e responder com assertividade e segurança àquilo que te perguntam. Um outro ponto muito importante, já que falamos de entrevista, é: Edivaldo, como funciona um framework .NET para montar uma tela de cadastro? Numa entrevista, como é que eu responderia isso? Eu não sei. Porque a gente pega muito candidato, muita pessoa, muita gente tentando enrolar. E quando a pessoa está tentando te enrolar, você sabe. Eu, particularmente, e com os entrevistadores e pessoas que fazem esse processo de seleção, eu prefiro ouvir não sei do que perceber que a pessoa está tentando me enrolar. É assim, assim, assim. Não fale, não sei, posso aprender. É um ponto de melhoria, talvez, se for algo pertinente, mas o ponto de você querer ser um enrolão, aí eu diria que
nessa tela que está aí, que tem um cara que se destacou, que é o vermelho no meio dos azuis, você vai ser um branco, que não vai nem aparecer e sequer ser chamado. Isso pode te dar uma fama muito ruim. Tá? Um outro ponto que eu quero citar também, vou falar um pouco mais na parte de comunidade técnica, mas é importante que você seja certo daquilo que você vai falar. Se você está numa entrevista e você sabe, domina muito um assunto, fale disso. Explane, demonstre que você sabe. Isso pode ser muito valorizado por quem vai depois entrevistar uma outra pessoa que vai dar uma resposta mais fria, mais fraca, mais direta e não vai explanar também. Aí vem um ponto perigosíssimo e que é eliminatório para muita gente. Tá? Do you speak English? Essa pergunta é perigosa. Por quê? Eu já vi muita gente mentindo nessa questão no currículo. Idiomas. Inglês, espanhol e português. Você fala inglês? Se você fala, sim, coloque que você fale. Mas se você colocar no seu currículo que fala inglês e você chegar na entrevista, o seu entrevistador começar a falar com você em inglês e você não souber responder, isso vai te dar um problema, digamos assim, de pontos. Você não vai deixar de ganhar, mas vai perder pontos. Porque, mais uma vez, você está mentindo no seu currículo e isso pode jogar muito contra você. Então, falar inglês hoje, infelizmente, não é uma vantagem, é uma obrigação, tá? Só que a maioria dos profissionais não cumpre com essa obrigação. Então, aí você reverte novamente e passa a ser uma vantagem, porque você está num grupo de 10 pessoas que não falam inglês e você fala. Se você está numa grande empresa, você pode trabalhar de casa, atendendo clientes fora do Brasil. Se você trabalha dentro da empresa, você pode trabalhar com SQL Server, por exemplo, e ter que fazer contato com o suporte da Microsoft nos Estados Unidos. Você pode trabalhar com IBM, ter que fazer contato com o suporte da IBM, da Oracle e assim sucessivamente. Você pode receber consultores que venham de fora do país para fazer consultorias ou ver alguns problemas na sua empresa e você ter que se comunicar em inglês com essas pessoas. E isso hoje em dia, então, deixa de ser um grande diferencial do ponto de que todos deveriam falar, mas, infelizmente, a maioria não tem esse domínio, e aí volta a ser um diferencial porque você se preocupa com isso. Então, uma dica aqui que eu dou é, não sabe nada de inglês? Comece ontem. Isso é uma grande defasagem profissional que os profissionais de TI estão deixando para trás. Tá? E se você fala um pouquinho, tem dois pontos aí que até no meu trabalho a gente acaba discutindo muito, porque hoje em dia, infelizmente, as escolas de inglês tradicionais ensinam muito você a escrever a gramática. Então, depende do seu objetivo, falar inglês. Ler inglês também é muito importante. Então, você tem que procurar o seu foco e dar um direcionamento. Eu vou fazer um curso de ser intensivo, mas direcione para aquilo que você quer. Se você quer aprender a ler, responder e-mails e tudo mais, acho que talvez as escolas tradicionais te deem um grande, uh, um grande material para que você possa atingir esse objetivo. Mas se você quer falar assim como estamos falando aqui em inglês, é interessante você procurar um curso intensivo, onde não se fala português e vai procurar falar mais o idioma. Então, fica uma grande dica, inglês é importante na sua carreira. Repita isso 10 vezes, 15 vezes, se não está correndo atrás, eu aconselho, não deixe para o ano que vem, vá amanhã e procure isso. Tá? É um ponto muito importante, talvez em alguns aspectos até mais importante do que você ser o cara, o Mega Master Plus tecnicamente. Se você fala inglês, a empresa pode te treinar tecnicamente. Se você não fala inglês, ela e é um excelente profissional técnico, talvez você pode deixar de ser contratado porque aquela vaga em específico exige que você vá tratar com estrangeiros e aí treinar você num outro idioma demora muito mais tempo do que te treinar numa área técnica. Uma vez aí, fica a dica.
Tem um outro ponto interessante que são as certificações. Esse ponto é polêmico, porque a certificação hoje em dia, infelizmente, ela não garante que o profissional é bom. Por que infelizmente? Porque existem meios fáceis de se burlar uma prova de certificação. Tem muita gente que, até que eu conheço, tá, que fez isso, que faz isso, e eu não acho legal, porque como é que você burla uma prova de certificação? Existem muitas empresas que copiam as provas, não faço ideia de como fazer isso, mas eles colocam lá as questões idênticas e as respostas das provas de certificações. Vamos imaginar um cenário que eu acabei de começar na área de TI, ou mesmo que eu seja um profissional já mediano, e aí eu começo a comprar e o que eu vou fazer? Eu vou decorar essas questões, vou marcar minha prova, vou tirar uma nota super boa, em um mês eu saí MCSE em SQL Server. O que vai acontecer se eu for numa entrevista num emprego? Eu vou ser chamado para entrevista, obviamente, um monte de certificação, tudo atualizado, faculdade e tudo mais. Coloquei lá que eu falo inglês. Quando eu chegar para essa entrevista, primeiro que isso vai elevar o nível técnico da minha entrevista. Se eu pego um candidato que está lá que ele tem todas as certificações do SQL Server, desde o SQL 7, por exemplo, e está super atualizado, super em dia, eu certamente vou chamar esse cara para entrevista, isso é fato, a certificação vai te levar para uma entrevista, provavelmente. Só que quando eu estiver conversando no olho a olho com esse cidadão, se ele decorou essas questões, se ele decorou a prova e respondeu sem saber o que estava escrevendo, ele vai se dar mal. Porque eu vou perguntar coisas para esse cidadão, que eu vou ter me preparado antes, vou saber as respostas certamente, e ele não vai saber responder. E aí, mais uma vez, vai cair a máscara, vai cair a fraude, vai cair a falsa certificação, e esse cara não vai ser chamado, não vai entrar para a empresa, porque, apesar de ser super cheio de títulos, super qualificado, teoricamente, o cidadão não tem o conhecimento, não adquiriu a bagagem que ele adquiriria, tá? Passando por todos os processos devidos até se conseguir o título. Então, basicamente, já dei uma resumida, mas vamos falar um pouquinho o que são certificações, qual a importância, a diferença aí de um profissional certificado e não certificado, e se vale a pena, tá? Vai ser demais aqui. Então, o que é certificação? Não só na área de TI, mas é o nosso caso aqui, também montadoras de carros têm e outras áreas. A certificação é algo que uma empresa que desenvolveu um produto elabora uma prova de conhecimentos acerca desse produto e o profissional submete-se a uma avaliação e, atingindo um determinado score, tá? Na Microsoft, nas provas da Microsoft, 70%, se não me engano, atingindo um determinado score, esse cidadão vai receber um título dizendo que ele foi aprovado e ele está apto a trabalhar com aquelas certificações, com aquele produto que a empresa desenvolveu. Então, eu desenvolvo um produto, desenvolvo uma prova, o cidadão responde, mostra que está apto, eu vou emitir um certificado para essa pessoa apresentar para os seus empregadores que ele é um cara que está apto a exercer qualquer atividade que vá demandar o uso e o domínio daquela ferramenta. No nosso caso aqui, a gente fala mais do SQL Server, claro, mas pode ser a certificação de Oracle, DB2, a certificação de desenvolvimento, etc, etc. Qual a importância da certificação? Para o profissional, essa certificação, teoricamente, vai mostrar que ele sabe, que ele domina um produto ou uma ferramenta. No SQL Server, por exemplo, se eu tirei uma certificação da área de administração, as provas e tudo mais, vão certificar que eu sou capaz de trabalhar com aquele nicho do SQL Server. Para a empresa que está contratando, isso deveria ser, ou
teoricamente, é uma garantia de que essa empresa está contratando um profissional qualificado. Só que a gente sabe, como eu já falei, nem todo mundo é honesto, nem todo mundo segue pelo caminho correto, né? O que para mim, desculpa a palavra, é uma burrice. Você fazer uma prova, você está elevando o nível de exigência para as suas seleções, para as pessoas que vão cobrar de você o conhecimento, mas você não está elevando junto o seu conhecimento, aquele que você tem, que na hora que você estiver longe de um computador e te perguntarem, você vai saber responder. Tá? Então a importância é muito importante, só que é preciso tomar um certo cuidado. E devido a isso, muitos profissionais não preocupam-se ou não querem se certificar. Porque um profissional certificado, ele vai ter, digamos assim, a chave para entrar. Às vezes ele até é contratado porque é uma indicação de uma pessoa respeitada dentro da empresa, uma pessoa conhecida, e aí os processos seletivos talvez sejam um pouco, dê um bypass, e os processos seletivos são mais, um pouco relaxados, só que esse cara vai entrar na empresa, como um DBA, por exemplo, e na hora que der uma corrupção de dados e o cara, o cidadão todo certificado, falar, eu não sei, nunca vi isso, ele vai ser cobrado por isso, de ter o conhecimento, e se não souber sair do outro lado, a vida dessa pessoa, desse profissional, certamente será uma vida curta dentro da empresa, porque ele disse ser uma coisa que não era e não conseguiu manter essa mentira por muito tempo. É perigoso e não é aconselhável você usar de artimanhas para conseguir se certificar. E o cara não certificado é aquele cidadão que, de conhecimento de todas essas falcatruas ou artimanhas que muitos profissionais utilizam, prefere não certificar-se. Então, não quer dizer que um profissional certificado seja melhor que um profissional que não tenha certificações, e também não quer dizer que o cara que não tem certificações, o cara que tem certificações, não quer dizer que ele usou de métodos ilegais, fraudulentos e etc. Ele decorou questões, o cara pode ter estudado para todas as provas que fez e passar e realmente conseguir responder à altura daquilo que fez. Eu, particularmente, prefiro dessa maneira. Todas aquelas siglazinhas que vocês viram lá, apesar de não serem muitas, foram todas conquistadas honestamente, estudando, e por isso, dificilmente eu não tive essa sensação ainda, mas você não vai passar vergonha na frente de um entrevistador que te perguntar por algo que você deveria saber e você não sabe. Claro que ninguém vai saber tudo, mas aquele ponto que está citando na certificação que você sabe, você pelo menos tem que ter visto uma vez na vida em laboratório, que é quando você estava estudando para essa prova. Tá? E aí vem a pergunta, vale a pena se certificar? A resposta é sim, vale muito a pena, desde que você faça pelos meios legais. Estude, faça laboratórios, não tenha pressa, faça as provas, e aí você vai certificar-se, vai para uma entrevista, vai saber responder as questões, não vai passar por mentiroso, por, por um cara que está burlando nada, e você vai conseguir se manter naquele emprego que você conseguiu e até mesmo conseguir o emprego, porque a sua certificação é legítima, você estudou e conseguiu aquele título. Você não decorou algo para comprar aquele título. Um pouquinho aí agora do foco, né, do que a gente vai falar aqui, que são as carreiras de DBA, AD e o cara de BI, o analista de BI. Voltando aí um pouquinho antes de falar desses três caras, o profissional que vai trabalhar com banco de dados, ele tem que, normalmente, ou ele é um profissional genérico, que vai fazer um pouquinho de coisa em cada sistema gerenciador de banco de dados relacionais, ou um SGBD, R, mas normalmente chama de SGBD, ou ele vai ser um cara que tem um conhecimento mediano, abaixo em cada uma das plataformas, ou que vai fazer subir um serviço, criar um job, fazer um backup, nada muito mais fundo,
Então, esse cara, às vezes, normalmente, pode ter isso fora da curva que são bons em 2 ou 3, eu particularmente acho muito difícil, mas e você vai dominar um dos 3 ou mais produtos que existem por aí. Tem outros, tá, que eu vou citar aqui, mas os tops do mercado aí são esses que estão na tela, que é o Microsoft SQL Server, que roda na plataforma Windows somente. Tem o IBM DB2, que roda no Linux, no Windows, no ZOS, a Power, Sistema X, etc, etc. E o Oracle, que também é multiplataforma. O profissional, desses dois tipos de profissional, de escolhas que existem, você não quer dizer que um caminho seja melhor que o outro, mas normalmente as empresas maiores, empresas grandes, procuram por especialistas. Então, se você conhece um pouquinho de cada um, deve ter uma vaga para você ali, tudo bem. Mas se você responder na alma do SQL Server, ou na alma do DB2, ou no fundo lá da página, do tamanho dos buffers e de tudo do Oracle, certamente o mercado provavelmente vai te valorizar um pouco mais, tá? Então, é uma escolha que tem que ser feita e você segue para preparação frente a isso. E aí existem outros sistemas de banco de dados, gerenciadores de banco de dados relacionais, Postgres, MySQL, dentre outros que estão aí no mercado. Não quer dizer que sejam melhores ou piores, tá? Isso não vem ao caso. Principalmente esses 3 aí há uma briga, uma religião forte, que um é melhor que o outro e tudo mais. Eu estou dando uma olhadinha um pouquinho agora para o lado do IBM DB2 e quanto mais eu vejo, mais eu sei que são produtos muito semelhantes, que oferecem características e features muito semelhantes e fazem de um modo diferente. Então, se você se especializa em um deles, vá a fundo, estude, aprenda, que provavelmente o mercado vai te valorizar bem. E aí temos aí Postgres, MySQL, são bancos um pouco de menos expressão, que, como eu disse, talvez não melhores ou piores, mas normalmente atendem um nicho de empresas menores, com requisitos menores, e etc, etc. Fugindo um pouco nacional, a gente tem os bancos NoSQL, esses caras não são relacionais. O banco relacional, né, é um banco onde você tem entidades ou tabelas que se relacionam a fim de mostrar e gerenciar os dados de uma forma. A gente tem NoSQL, que são voltados a documentos. Então, você tem documentos que são gerenciados por esses bancos de dados, MongoDB, RavenDB, Microsoft Document DB. Tem bancos orientados a objetos, Caché, DB40, bancos tabulares não relacionais, Cassandra. Sinceramente, não faço nem ideia da cara desses cidadãos aqui, desses caras. Eu, como disse, venho trabalhando há bastante tempo com SQL Server, e aí eu escolhi a estudar verticalmente o SQL. Agora estou olhando um pouco fora da caixa, mas você tem várias opções de se especializar ou trabalhar de uma forma mais genérica. O que é um DBA? O DBA é o acrônimo, a sigla, a forma contraída aí para você, Database Administrator. Então, basicamente, é aquele profissional que tem que manter os dados, deixá-los disponíveis e protegê-los principalmente contra desastres e contra acessos indevidos. Então, você vai ter que garantir segurança, disponibilidade e recuperabilidade desses dados e informações. Tá? Um grande exemplo aí, que eu sempre costumo falar, o dia 11 de setembro de 2001, aproximadamente, por volta das 9 da manhã do horário de Brasília, aviões bateram, derrubaram 2 torres nos Estados Unidos, e
existiam empresas lá que tinham muitos dados em uma torre e tinham os dados replicados para disponibilidade e recuperabilidade em outra torre. As duas foram para o chão, a empresa não existe mais ou demorou a reerguer-se. Então, um dos principais papéis do administrador de banco de dados é, primeiro, garantir que os dados existam, estejam a salvo. E aí as responsabilidades vão aumentando e se filtrando cada vez mais, e você tem que garantir segurança, disponibilidade, recuperabilidade, performance e assim sucessivamente. DBA, tá? Alô? Alô, Frécia? Opa, desculpa, tava no mute aqui, mas tô te ouvindo. Acho que meu fone aqui que parou, mas está ouvindo bem? Sim, tranquilo. Beleza, eu vou continuar então. Beleza. Aqui meu fone acabou a bateria dele aqui. Bom, então a principal responsabilidade no DBA normalmente é trabalhar no ambiente transacional. Geralmente você tem dois tipos de ambiente, o transacional e o analítico. Tá? Normalmente a parte do analítico é por um outro profissional, não é empresas segregadas. Não é o mesmo DBA que cuida ali do ambiente transacional que vai cuidar do ambiente analítico. Então você tem que administrar esses ambientes, garantindo recuperabilidade, disponibilidade, garantindo que os seus bancos sejam disponíveis e recuperáveis, aí parte para a parte de TANI, segurança e etc, etc. A parte da administração eu já falei aqui, tá? Recuperabilidade, backup restore, você fazer múltiplas cópias e replicação do seu banco, por exemplo, com SQL Server a partir de 2012, você tem o Always On Availability Groups, que você faz réplicas dos seus bancos, pode colocar nos Estados Unidos ou no Japão, e isso vai fazer com que você garanta a recuperabilidade dos seus dados. Se cair um avião aqui e explodir o Brasil, os seus dados estão lá salvos. Espero que isso não aconteça, né? Disaster Recovery Plan, que é um plano de recuperação de desastre, onde vai ser um documento informando o endereço de IP, máquina, responsáveis, onde estão, como faz para recuperar. Isso é uma coisa muito importante que a maioria das empresas não fazem, tá? E infelizmente a maioria das empresas não fazem, mas é um ponto muito importante para que você recupere o seu dado de uma forma rápida e eficiente. E aí está o exemplo de 11 de setembro de 2001, onde, por falta ou falha no planejamento de recuperação de desastre, muitas empresas perderam seus dados. Disponibilidade. Tendo feito isso, qual que é a definição de disponibilidade? Né? Basicamente é você ter os seus dados disponíveis no momento que eles precisam ser acessados. Se no meio de uma transação bancária, o cliente vai lá fazer um saque. E parte do processo desse saque é um update numa tabela do SQL Server, e o SQL Server não está disponível, você não tem seu banco, não tem um requisito de disponibilidade. Então, isso é um ponto muito importante que deve ser tratado, que é o seu dado está disponível quando ele precisar ser acessado. Segurança, você tem que garantir, claro que medidas as autorizações dos proprietários dos dados, que o seu dado vai ser acessível somente por quem é de direito. Por exemplo, você não vai colocar uma pessoa do recursos humanos acessando dados de balancete financeiro da empresa. Talvez não venha ao caso, não seja necessário, não seja pertinente esse acesso. Você tem que garantir segurança tecnológica, que é conversar com o pessoal de redes, firewall, portas de acessos e tudo mais. Uma coisa muito importante também, engenharia social. Bate lá o seu amigo desenvolvedor que trabalha na mesma empresa que você, ou que você conheceu lá. Cara, estou cheio de trabalho para fazer, preciso entregar para amanhã um sistema. Tira uma cópia da base aí para mim, na moral, ninguém vai ficar sabendo, para levar para minha casa. Isso é uma engenharia social, que você acabou de entregar os dados da empresa,
e esse seu amigão pode vender, ficar rico, e aí você não cumpriu com o seu papel de DBA. E fazer tuning, que seria os dados estão acessíveis, estão disponíveis, mas isso tem que ser num tempo plausível e rápido. Então, você melhorar queries, configurações da instância e assim sucessivamente. Aí entra a figura que às vezes também, muitas vezes o administrador de dados é junto, o próprio DBA faz esse papel, mas as grandes empresas, as grandes corporações, normalmente essa figura é separada. O profissional administrador de dados, ele desenha, ele faz a concepção, o modelo de como o banco de dados vai ficar, quais relacionamentos vão ter, o que uma tabela vai ter de chave primária, chave estrangeira, como é que vai ficar aquele banco, logicamente, para que o DBA implemente fisicamente na parte do SQL Server, Oracle, DB2, MySQL, etc. Então, quais são as responsabilidades de um AD? Basicamente, ele vai fazer a modelagem dos dados. O que é a modelagem? Ele vai definir quais tabelas são necessárias, quais os relacionamentos, tá? Fazer a concepção de especificações do tipo, é previsto que a gente tenha um crescimento X, o tamanho inicial vai precisar de uma carga de dados de um tamanho qualquer, sei lá, 100 GB, e vai crescer 2 GB por mês, e isso é passado para o DBA, que vai se planejar para fazer a administração desse banco, já prevendo esse crescimento. E, normalmente, o AD também é o cara que vai conversar com os analistas de negócio, o pessoal que é o responsável lá pela aplicação, os demandantes, que está demandando o sistema ou modificações do sistema, para que sejam modelados e desenhados de acordo com esses requisitos. E mais um cara que trabalha diretamente com as ferramentas do SQL Server, normalmente não é mais o SQL Server transacional, mas é o Analysis Services, Integration Services, ferramentas desse tipo, que esse cara vai desenhar, modelar o banco de uma maneira diferente, com modelagens multidimensionais, para que priorize e facilite a manipulação dos dados, criação de cubos para que gere relatórios e apoio nas tomadas de decisão. E uma das ferramentas muito utilizadas, e uma excelente ferramenta também, Integration Service, normalmente o analista de BI domina essa ferramenta para fazer extração, transformação em carga, que basicamente é você pegar dados de um DB2, de uma planilha, transformar esses dados, carregar num cubo para que esse dado seja processado e entregue um relatório para facilitar aí a tomada de decisão por parte dos proprietários do negócio, de gerentes, diretores, etc, etc. Um ponto aí que vem sendo muito falado, está muito o hype aí, a curva o boom, né, tem sido a nuvem, que a computação na nuvem também, além de aplicações e servidores de aplicação e tudo mais, agora está tratando-se muito de levar a sua informação para a nuvem. Aí vem muitos questionamentos com relação à segurança, tem leis que não permitem, dados bancários no Brasil, por exemplo, não podem ir para a nuvem, e assim sucessivamente. Então, o que é a definição de Cloud Computing? Não é uma fonte muito fidedigna, mas é algo que você pode ter noção se é real ou não. Tá? A Wikipedia nos traz que o Cloud Computing é um modelo que é conveniente para acesso sob demanda, onde você tem um pool de recursos, você tem um data center gigantão lá na Microsoft, Amazon, Google, e você vai servir esses recursos para os clientes, sejam profissionais, empresas e assim sucessivamente. O que eu vou falar aqui um pouco agora, talvez possa parecer, não tem nada a ver com um profissional de dados. Porque isso aqui foge um pouco
de SQL Server, de banco de dados. Só que, com o advento da nuvem, é importante que o profissional, também que trabalhe com banco de dados, tenha conhecimento de como funciona o cloud computing, porque pode ser demandado que ele crie uma instância na nuvem, que ele faça o deploy de uma máquina na Amazon e suba um monte de dados para lá, que faça backup. Então, esse ponto é muito importante também, e é um dos pontos que um DBA, depois de uma certa plenitude na carreira, aí pode seguir e partir um pouco para o lado da computação na nuvem. Então, quais são os tipos de nuvem que existem hoje? Tá? A nuvem pública, privada e híbrida. A pública, basicamente, é a infraestrutura e serviços, eles são fora do seu data center e estão disponíveis para uso geral, sem distinção de empresa, de localidade e assim sucessivamente. Não quer dizer que os serviços sejam pagos, todos, tá? Podem ser gratuitos ou pagos. Um exemplo aí de serviço gratuito são as planilhas da documentos da Google. A Microsoft também oferece o serviço de OneDrive, por exemplo, e assim sucessivamente. São serviços gratuitos, oferecidos sob demanda, que estão disponíveis para uso público nos data centers das respectivas empresas provedoras. Você tem aí a nuvem privada, que basicamente não necessariamente vai ser uma nuvem dentro do seu data center, nessa linha lá da sua empresa, mas que você cria um ambiente de nuvem, um ecossistema de recursos que vai ser utilizado somente por você. Você pode, por exemplo, criar uma nuvem privada na Microsoft e utilizar esses recursos somente para você. Você está utilizando a nuvem pública da Microsoft, mas você criou a sua infraestrutura de cloud privada e vai ser utilizada em seu benefício. E aí tem a nuvem híbrida, que basicamente é a composição das duas nuvens. Você pega um pedaço da nuvem da Microsoft, um pedaço da Amazon, um pedaço da Google e pega partes de serviços de nuvem pública e mescla para fazer a sua nuvem privada. Essa nuvem é chamada de híbrida. Além da infraestrutura, dos tipos de nuvem, e aí tem os tipos de oferta, né? Como é que são oferecidos esses serviços? IaaS, SaaS e PaaS. O que é isso? Infrastructure as a Service, Software as a Service e Platform as a Service. Basicamente você deixa de se preocupar com a infraestrutura, a escalabilidade do seu ambiente, você contrata máquinas virtuais e à medida que você quer garantias de backup, disponibilidade, você vai pagar por isso, mas isso deixa de ser uma preocupação técnica para você e você compra esse serviço, compra a sua infraestrutura de um provedor de nuvem. Imagine que na situação você tem uma máquina in loco e você vai processar um Black Friday, por exemplo, e sua máquina pôs 100% e não dá para você fazer mais nada. Numa nuvem, com a questão da elasticidade, você poderia facilmente aumentar o poder de processamento, passou a sua Black Friday, você reduz esse poder de processamento. Software as a Service são as aplicações que você usa e paga pelo uso da mesma ou não, pode ser gratuito também, mas não se preocupa onde é que ela está sendo executada, o que tem atrás daquilo, se é um Java, se é um .NET, se está sendo executado no servidor Linux ou Windows, etc, etc. Mais um exemplo aí são as planilhas do Google, o OneDrive. Você está utilizando softwares desses provedores sem saber, sem se preocupar, abstraindo como é que aquilo está sendo feito por trás dos panos ali. E plataforma como serviço, você tem toda uma plataforma já preparada para você utilizar aquilo para um fim que vai te beneficiar. Um exemplo muito comum disso é desenvolvimento de softwares. Né? Você pega a sua área de desenvolvimento, contrata um Platform as a Service e você já vai ter ali, por exemplo, web server, banco de dados,
sistema operacional, o seu ambiente de linguagem de programação todo já configurado para os seus desenvolvedores fazerem o seu trabalho. Aí você vai pagar sob demanda por isso. Aí são alguns provedores de nuvem que oferecem esse serviço. Então você tem o Azure da Microsoft, Salesforce, IBM, Google e etc, etc. Tem a Dell aí embaixo, tá? Um rápido desenho aí de como é que poderia ser isso. Então aqui no on-premises, no meu ambiente on-premises, é onde você administra tudo. Todo o seu parque, aplicações, seus dados, seu ambiente de execução, o seu sistema operacional, middleware, virtualização, storage, rede, tudo mais é administrado por você. Então, você tem custo de energia, profissionais e assim sucessivamente. Quando você vai aumentando a sua utilização, os seus níveis de maturidade, por exemplo, na parte de infraestrutura como serviço, você começa a fazer deploy de aplicações, a parte física, a infraestrutura do seu data center, você começa a mandar para a nuvem. Então, virtualização, servidores, a parte de storage, networking, às vezes até um pouco aqui do sistema operacional, você passa a jogar para a nuvem, você não se preocupa mais com isso. E aí você vai passando e passando mais, ao ponto de que a Platform as a Service, todo o seu ambiente de desenvolvimento, por exemplo, vai estar criado lá na nuvem para você se preocupar apenas em desenvolver suas aplicações. E no Software as a Service, você não vai se preocupar literalmente com nada, você vai apenas utilizar as aplicações desenvolvidas. Uma passagem rápida aí sobre Big Data e Analytics. Então, o que é um Big Data, né? Confesso também, essa não é minha área de trabalho, mas à medida que você vai vendo um assunto se tornar popular e ganhando espaço, você tem que saber do que se trata e de ir se atualizando, né? Então, basicamente, você tem que, no Big Data, pegar fontes de dados diferentes, estruturadas ou não, tá? E extrair essas informações dessas fontes e entregar respostas para perguntas que vão ajudar a solucionar ou resolver ou melhorar ou atender alguma coisa, tá? E tem o Data Analytics, que você vai procurar padrões dessas fontes de dados diversas. Então você tem ali, por exemplo, log de servidores Linux, Windows, SQL Server, DB2, Oracle. Você vai procurar padrões para que você possa buscar processamento e respostas através disso. Talvez se tiver alguém que trabalhe com Big Data, essa não seja a melhor definição, mas é um overview aí, basicamente, do que se trata. Então, uma citação aí, novo conjunto de abordagens para análise de conjuntos que não eram acessíveis anteriormente, por terem sido expostos a desafios através de um dos 3 Vs do Big Data. Tá? Esses 3 Vs a gente vai falar mais. Então, basicamente, é uma abordagem diferente para você tratar essas informações que eram separadas, aí, vamos assim dizer. Então, você tem volume, variedade e velocidade. Considera-se Big Data porque são muitos dados, né, too big, muitos terabytes de transações de cartões de crédito, por exemplo, logs de sistemas. Imagina quanto de log que gera um parque de um banco. Então, isso vai se juntando, mas somente o dado em si, a quantidade grande de dados, não se torna um Big Data. Você tem que ter os 3 dados, né? Variedade, que vai ser muito complexo. Então, os seus dados não são estruturados. Por exemplo, como é que você vai analisar o Facebook, o perfil de Facebook, por exemplo, para vender um produto, oferecer um produto, se você não tem um padrão? Eu posso ir na minha timeline escrever um comentário, um post lá de 3 linhas. O Marcos Fresser vai lá e faz um com 30. Outra pessoa vai lá e escreve uma palavra.
E tudo isso pode estar relacionado, mas não tem um padrão. Os dados são complexos. Outro exemplo interessante é o review de clientes em produtos. Você pode ter um cliente que falou, adorei, outro, odiei, e o outro escreve 20 linhas do review, falando bem ou mal. E você tem que analisar e fazer com que esses dados sejam analisados. Tá? E velocidade, você tem dados aí que praticamente se tornam impossíveis de você analisar com coletas automáticas, por exemplo, sensores, tráfegos, radares de multa e assim, etc, etc, etc. E aí um pequeno gráfico mostrando um pouquinho aí dos números do Big Data, por exemplo, tá? Número de e-mail enviado a cada segundo, 2,9 milhões, a fonte está aqui embaixo, depois quem quiser consultar e dar uma lida melhor nisso, mas você tem números enormes, são gerados milhões e milhões de dados por dia. Por exemplo, o Twitter, na ocasião dessa informação que foi coletada, gerava-se 50 milhões de tweets dia. Se você pegar aí, por exemplo, dados enviados e recebidos por usuários de mobile, 1,3 exabytes de internet só de celulares. Então, são dados extremamente grandes, rápidos e complexos que atendem àquela demanda. O profissional de Big Data hoje, bom, o cara que é bom, que busca o conhecimento, que corre atrás, que estuda, é um profissional valorizado e tem uma grande tendência aí para essa área. Mas, como eu disse, né, a gente não pode se levar pelas notícias, pelos booms, porque para você chegar numa boa posição dentro de uma área, de uma empresa, tem que ralar bastante. Aqui. E aí, mais uma ilustração aí, que com o advento do Big Data e da parte analítica, surgiu a figura do cientista de dados, que é o cara que tem características de programador, conhece de linguagens de programação, tem que conhecer parte estatística, que ele vai fazer análise dos dados, tem que ser um excelente matemático e conhecer do negócio. Então, é um mundo complexo que você tem que se aventurar para fazer valer a pena. É interessante, eu particularmente não me vejo aí migrando para o mundo da ciência dos dados, tá? Mas é um mundo muito interessante e complexo, que também está no hype aí da onda do momento, vamos assim dizer. Mas, repito, é algo muito perigoso. Tem que se tomar muito cuidado quando você parte para esse ponto da sua carreira. Aí, prosseguindo, como eu disse, se alguém quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode me interromper. Eu vou falar um pouquinho aí do que a gente está fazendo aqui agora, que são as comunidades técnicas. Tá? É um ponto muito importante da vida profissional de uma pessoa. Porque tem um ditado do John Donne, que é no man is an island. Quer dizer que ninguém é uma ilha. Se você quer estudar sozinho, quer trabalhar sozinho, você vai conseguir, mas não quer dizer que vai ser, mas é provável que você tenha mais, tá, de desenvolver a sua carreira, de crescer. Porque é muito importante networking. Eu conheci o Fresse na comunidade, conheço gente de norte a sul do Brasil, que de repente, se a nossa querida presidente da República aí resolver fechar uma empresa qualquer ou der algum problema, você vai ter um leque maior de opções. Primeiro, que vão te possibilitar recolocação no mercado. Tá? E segundo, que você faz amizades incríveis que vão ter um retorno, eu digo até financeiro para você. Porque se uma pessoa tem uma excelente vaga de trabalho
que se encaixa no que você está querendo. Um bom salário, a cidade que você quer morar, tudo mais. Só que se esse cara não te conhece, ele não vai te chamar nunca. Se você está ali no seu currículo, estudando sozinho, vivendo sozinho e não fazendo networking, estudando junto, participando de eventos, você não vai ser lembrado, né? Tem um ditado que quem não é visto não é lembrado. Então, você sempre estar em conjunto com pessoas, dividir conhecimento, aprender, ensinar, conversar, fazer networking, é algo muito importante que vai te dar uma visibilidade e fazer com que a sua carreira tenha um avanço muito maior, muito mais rápido e mais fácil. E um exemplo interessante, como eu disse no começo, eu tive uma passagem pela Microsoft, trabalhei um pouco mais, um ano, mais ou menos, e uma ida uma ida minha até a sede, eu estava participando de um evento e justamente esse era o tema, trabalhar em conjunto, em equipe. E aí a pessoa responsável lá pelo evento pediu para que um gordinho subisse numa mesa e aí foi chamando um por um e pedindo para que essas pessoas, as demais pessoas levantassem, fossem até a mesa e tentassem levantar a mesa com 2 dedos. Obviamente, várias pessoas no começo não conseguiram. E aí ele pediu que essas pessoas parassem e foi chamando mais pessoas até rodear toda a mesa. Então, essa pessoa contou até 3 e pediu que todos não fizessem muito esforço, mas que levantassem a mesa com 2 dedos. E facilmente, sem muito esforço, esse gordinho, sem nenhum preconceito, nada, eu também sou um gordinho, mas é claro que o cara pesa mais do que um magrelo ali em cima da mesa. Esse cara foi levantado até acima da altura da cabeça das pessoas. Quer dizer que, o que eu quero dizer com isso? A lição demonstrada foi que 1 ou 2 não conseguiriam levantar essa mesa, mas quando todos se uniram, facilmente eles conseguiram levantar a mesa. Quer dizer que se você trabalha em comunidade, trabalha com networking, a tendência é que você tenha um sucesso maior e mais rápido na sua carreira é muito maior. Então, a minha dica é, tem Virtual Pass, tem o Pass, para quem não é de SQL, tem comunidade de outros SGBDs, participe de comunidade, não se isole numa ilha, porque, como eu disse, independente se você é um profissional em início de carreira, um egresso da faculdade, recém-egresso da faculdade, é importante que você una-se a outros profissionais da sua área para que vocês possam fazer trabalhos conjuntos e, assim, ajudarem-se mutuamente e crescerem juntos. Como eu disse no começo, particularmente, participar de comunidades técnicas me fez crescer. Hoje eu vim para Brasília, eu morava em Minas, vim para Brasília, estou com um emprego muito melhor, justamente por conta disso. Conheci meu atual chefe na comunidade e a gente fez uma entrevista, fui aprovado tudo mais, e a comunidade SQL, por exemplo, me deu até um casamento. Conheci minha esposa na comunidade, que é também uma DBA, e assim, só tem coisas boas a dizer e a relatar. Tá? Mais uma vez, tem meus canais, já estou terminando, tem algumas referências aí que eu coloquei, quem quiser dar uma lida nessa a parte técnica do que eu falei, tá? Quem quiser dar uma lida aí, se tiver alguma dúvida, quiser mandar um e-mail ou postar nas redes sociais lá, a gente vai responder com o maior prazer. Eu estou aberto aí a dúvidas agora, se alguém quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta. Edivaldo, você está me ouvindo? O que eu tinha para passar basicamente era isso. Quero agradecer a presença de todos e obrigado mais uma vez pelo Marcos, pelo convite. E vamos aí, se quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Edivaldo, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Marcos. Beleza. Tem uma pergunta aqui do Jefferson Dias. Na verdade, ele pergunta o seguinte: o que você diz para quem está começando a carreira, né, com tantos pré-requisitos aí, com muitas tecnologias, tem SQL, tem DB2, tem Oracle, tem muita tecnologia hoje, tem muita informação, né? Então, para quem está começando, eu
acredito que o cara ele se sinta um pouco perdido assim, não, eu começo por aqui, começo por lá. Então ele está perguntando por onde você acha que ele deveria começar, por exemplo. Basicamente, é encontrar um rumo, né? Geralmente quem está na faculdade, às vezes tem essa dificuldade. Eu passei por isso, início de carreira. Eu não sei se eu vou ser um DBA, se eu vou ser um analista de redes, se eu vou trabalhar com Oracle, com SQL Server. Basicamente é encontrar um rumo. Definido esse rumo, seja por vontade, por indicação, qualquer que seja o motivo que te levou àquilo, você deve investir naquilo e estudar. Estudar para ser o melhor naquilo que você faz. E aí fica as outras dicas, né? Envolver comunidade técnica, fazer sempre um bom trabalho, transparência. Quer se certificar? Estude para isso. Não faça da sua carreira uma fraude, por exemplo. Não deixe ah, a vontade de querer ser muito rápido e de crescer rápido fazer com que você engane-se a si mesmo, por exemplo, decorando questões de uma prova de certificação. E aí, você sendo um profissional dedicado, conhecendo pessoas, a partir desse momento que você faz essa escolha, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu, particularmente, comecei com SQL Server. Tem muita gente, o termo DBA por acidente está muito incomum, mas acho que a maioria é assim. Eu era técnico de suporte, um DBA sênior precisava de um ajudante lá para rodar F5, tá? E aí eu me perguntou se eu queria, devido a ver lá que eu era esforçado e tudo mais, e eu quis e estou aqui hoje. Então, uma hora vai aparecer uma oportunidade ou alguma luz que vai te indicar o caminho, e aí, se você acha que é esse o caminho que você quer, mete a cara e estuda, dedica-se, só não vale aquela questão de 8 horas por dia, segunda a sexta, acabou minha vida, o meu trabalho e tudo mais, porque você vai sobreviver, mas vai ser um profissional mediano. Essas vagas, por exemplo, que a mídia anuncia aí, dificilmente você vai conseguir uma dessas. Legal. Só tem uma outra, não é uma pergunta, mas sim uma outra colocação do Felipe de Assis. Quando você estava falando a respeito do idioma e de cursos, ele falou também que um negócio legal, e quem, claro, tiver como investir nisso, é o intercâmbio, né? Mesmo que for um intercâmbio pequeno, aí de 30 dias, aproveitar o período das férias e ir para um outro país, tentar se especializar mais na língua. Certamente, quem tem condições eu recomendo fortemente. Infelizmente eu não tive não corri atrás e tal, mas é um ponto muito importante. Você vai ter a vivência na língua e tudo mais. Mas, por outro lado, que não tem como fazer um intercâmbio, você consegue. YouTube está toneladas e toneladas de vídeo que você pode usar para. Deixa eu ver se eu consigo digitar. Toneladas e toneladas de vídeo que você pode usar, por exemplo, para estudar inglês e várias outras coisas. Deixa eu só colocar aqui. Minha tela está sendo compartilhada ainda? Tá sim. Tá. Me lembrei agora, ó, esse site, por exemplo, a questão do inglês, tem centenas e centenas de vídeos, indicações e tudo mais, e é tudo gratuito, tá? A dica do intercâmbio é valiosíssima, mas às vezes quem está começando, tem condições e tudo mais, a internet é a melhor escola que existe. E aí esse site aí eu deveria ter colocado nas referências, mas foi até bom que veio assim à mente. Às vezes fica mais visível e ele tem um canal no YouTube com 12 professores e cada um gravou 200 vídeos. Então você vai ficar vendo aquilo, você vai aprender inglês, não tem outra saída. Legal. Tem mais uma pergunta aqui do Luiz Antônio, que é o seguinte, deixa eu ler ela aqui. Boa noite, Edivaldo. Eu sou formado em desenvolvimento de sistemas e da minha turma somente eu fui para a área de banco de dados. Hoje eu sou analista de sistemas de RP e trabalho com SQL Server desde 2011. Ele é certificado MTA e também está estudando para as provas de SQL Server, para 70432. Nessas novas tecnologias que você citou, qual delas é a nova tendência para quem trabalha com banco de dados em SQL Server?
Então, é muito específico, sabe? Tem Big Data, Data Science. Eu, particularmente, por exemplo, não tenho para essa área analítica. Então, vai muito da pessoa, do profissional. Se você gosta e trabalha, pode ser uma excelente oportunidade aí você começar a estudar e se especializar em Big Data. Eu, particularmente, gosto muito da parte de infraestrutura, alta disponibilidade, operação de desastres. Então, com as tendências à nuvem, por exemplo, a minha tendência é estudar um pouquinho de banco de dados na nuvem, mas não necessariamente com a parte analítica dos dados. Tá? Então, minha resposta que eu teria depende daquilo que o profissional gosta de fazer. Tá? Se você gosta da parte analítica, comece a olhar para o lado de Big Data, estudar os conceitos, definir, dominar bem os conceitos, e você, bem provavelmente, vai ter aí boas oportunidades. Se você não gosta da área analítica, mais na parte de infra, como é o meu caso, por exemplo, tem aí os bancos de dados na nuvem, e você pode estudar a nuvem, como que ela pode se posicionar e se colocar na sua parte de infra. Fazer um backup para a nuvem, colocar no SQL Database, por exemplo. E você tem várias opções, aí vai da preferência de cada profissional. O importante é se especializar e dedicar. É isso que eu quero? É nuvem, é Big Data? Então eu vou estudar e vou me dedicar para ser muito bom nisso. Legal. Só mais aqui o Fred também adicionando aqui só, ele basicamente diz então que em resumo você tem que, claro, ter uma capacitação em inglês, procurar um curso ou estudar por conta própria em inglês, ter tecnologia, certificação, curso superior, sempre estar envolvido com a comunidade, né? E claro, nunca parar de estudar, que é muito importante para a nossa área. Exatamente. Nunca parar de estudar, acho que é o mais importante de tudo o que eu falei. Porque se você está estudando inglês, você está estudando. Se você está estudando para certificação, você está estudando. Está na faculdade, você está estudando. Então, você acabou a faculdade, você começou seus estudos, vamos assim dizer, né? Basicamente. É isso aí. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu só vou encerrar a gravação aqui. Eu quero agradecer a presença do Edivaldo. Obrigado pelo conhecimento aí que você passou pra gente. E, bom, agradeço a presença de todo mundo também. Eu só vou